Já estudamos sobre as nomenclaturas das classificações dos polígonos, agora podemos estudar outros tipos de polígonos, que são os côncavos e os convexos. A imagem, conforme está sendo vista, mostra um exemplo prático de como você saber se um polígono é côncavo ou convexo. Ao traçar uma linha, se essa linha não estiver totalmente pertencendo ao polígono, ele é dito côncavo. Se essa linha estiver totalmente pertencendo ao polígono, ele é dito como convexo. Conforme mostra o exemplo aí, de maneira bem clara, existe esse teste prático aí que você pode fazer, traçando as linhas. Se estiver totalmente contido, é convexo. Se não estiver totalmente contido, é côncavo. E existem também outros dois tipos de polígonos, que são os inscritos e os circunscritos. Os inscritos são ditos polígonos que estão dentro de uma circunferência, são construídos a partir de circunferências, por exemplo, hexágonos, decágonos, pentágonos, e os circunscritos são aqueles que estão fora da circunferência, a circunferência é construída dentro do polígono. Agora vamos falar sobre ângulos internos e externos de polígonos, soma desses ângulos, por exemplo, como saber quanto mede um ângulo interno de um polígono? Para isso, eu só preciso obter essa medida a partir da fórmula que me é fornecida. Conforme vocês estão vendo aí a fórmula, n menos 2 vezes 180 dividido por n, que esse n é o que? O número de lados. Por exemplo, quanto mede os ângulos internos de um pentágono? Um pentágono tem 5 lados, então só é aplicar a fórmula. 5 menos 2 igual a 3. 3 vezes 180 dá o quê? Para vocês que são bons de matemática, já devem ter feito o cálculo. 540. 540 dividido por 5 dá exatamente 108 graus. Ou seja, o ângulo interno de um pentágono é 108 graus. Falamos sobre ângulo interno, que são aqueles ângulos que estão dentro do polígono. Agora sobre os ângulos externos, que são aqueles que estão fora do polígono. Que para calcular os ângulos externos é só dividir 360 pelo número de lados. Por exemplo, um decágono tem 10 lados. Então 360 dividido por 10, 36 graus. Cada ângulo externo do decágono mede o quê? 36 graus. Já falamos sobre ângulos externos e internos, agora vamos falar sobre a soma dos ângulos. Por exemplo, um polígono, como saber qual o total de graus dos ângulos internos? Simples, você vai utilizar a fórmula que aparece aí, n menos 2 vezes 180. O que é que acontece? Se é um triângulo, então, 3 menos 2, 1. 1 vezes 180, 180. E se vocês fizerem outras substituições, vocês vão observar o seguinte, um triângulo, a soma é 180, quadrilátero 360, pentágono 540, ou seja, a cada um lado que você aumenta automaticamente 180 graus. Então, se caso esqueça da fórmula, você pega um triângulo como base, que mede 180 graus, e vai aumentando. Aumentou um lado, aumenta 180 graus, e através disso vocês podem descobrir a soma dos ângulos internos de um triângulo. Além da soma dos ângulos internos, existe a soma dos ângulos externos. Vimos como calcular a medida dos ângulos externos, agora podemos saber quanto dá a soma desses ângulos externos, que é o quê? Se ele totaliza 360 graus, então a partir daí você pode ver quanto mede cada um e efetuar os devidos cálculos. Falei anteriormente que um decágono tem 36 graus o ângulo externo. Então, se são 36 graus, logo decágono, 10 ângulos. 36 vezes 10, 360 graus.